Que se escreva nas portas e janelas o verbo amar, sol de todo lar. E no coração o substantivo irmão, para que ninguém imponha ao outro a infeliz sorte de morrer antes da morte. Fique registrado em cartório, sem ônus, que toda pessoa não viverá só entre nós. Cumpra-se hoje o que será sem véu no céu. Vida que brilha é comunhão, família. Amigo e amiga, estamos começando Versos e Preces. Obrigado por deixar mais uma vez que o nosso programa chegue até você pela TV Horizonte. E eu tenho a grande alegria hoje de receber Toninho Horta. Toninho, eu estou até emocionado, viu? Dom Vicente. Porque diante de uma obra, de um trabalho que você tem... Nem fala isso, eu estou diante de um bispo, né? Uma pessoa super importante, né? Bem-vindo. Puxa vida, nem sei o que falar. Né? Um prazeraço, viu? Muito prazer estar aqui que com bom. você. Né? E a gente tem uma ligação muito grande na família, com... Né, todo mundo a gente é católico, e até na família, da parte da minha mãe, tinha um primo chamado Monsenhor Horta, que deu origem àquela cidade próxima de Mariana, né, um vilarejo, que tem até hoje o nome dele, e dizem que foi um santo milagroso assim, na época. Né? Tem até um livro que foi escrito pelo Francisco Horta, da família também, sobre a obra dele, os milagres que ele fazia. Até se você tiver interesse em conhecer um dia, a gente tem cópia dele lá. E não tem assim, não foi publicado, foi uma edição mesmo, mas só para uns amigos e tudo, né? Então, assim, eu recebi, um bispo, uma produção de um bispo ligou para cá, o Dom Vicente, pessoa muito importante. Falei, pode marcar, vou desmarcar tudo aqui para conversar com você. Vamos falar você, né? Não vou ter negócio de senhor, não, com todo respeito, né? Sim. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos ouvir pouquinho, né? Porque o tempo nosso é curto, não, tá mas tranquilo. Um pouco da sua obra, da sua história. Antes, Toninho, da gente falar de música, claro, do seu trabalho, certo, eu convido você, amigo e amiga, para a gente olhar um pouquinho a palavra de Deus desse domingo, refletir o evangelho desse 24º domingo do tempo comum, que é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que serve, aquele que nos ama. Vamos então abrir o nosso coração para meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35, que é o Evangelho desse domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Quem é Jesus? A resposta de Pedro e dos discípulos: o Filho de Deus. Mas é preciso entender bem quem é esse Filho de Deus e fazer com ele o caminho de discípulo.
Logo após a resposta, o anúncio da paixão, ou seja, Jesus é aquele que dá a sua vida por nós. Pedro já teve dificuldades de entender isso, mas como? Filho de Deus morrer? Hoje está sempre em comunhão com o jeito de ser de Jesus, por isso não basta dizer que Ele é o Senhor. A nossa vida tem que se parecer com a vida dele, uma vida de fraternidade, de amizade, de justiça, de defesa da vida, como Jesus, que doa a sua vida por nós. Que bom estarmos aqui à luz dessa palavra, que é palavra de vida, que é a palavra que nos incentiva a viver com dignidade, que sejamos assim também em nossa vida. Estamos hoje com essa alegria imensa aqui na TV Horizonte de receber Toninho Horta, esse grande representante da música aqui no Brasil, a música brasileira, mas também conhecido no mundo afora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais música, poesia, espiritualidade, falando do melhor de nós aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, no próximo bloco.